Pessoal, estou aqui com o Rodrigo Amâncio, meu colega também, profissional de educação física, tem um trabalho fantástico, ajudando pessoas, né? Trabalhando com superação, com determinação. Professor, onde as pessoas te encontram nas redes sociais, seu espaço, sua academia aqui maravilhosa, onde é que é? Fala pra galera aí. Pronto, aqui nos localizamos aqui na cidade de Vitória da Conquista, na rua Siqueira Campos 755, né? Onde desenvolvemos um trabalho para diversos públicos, grupos especiais, pessoas que buscam hipertrofia, qualidade de vida e saúde. E pode encontrar a gente na página no Instagram R2 Centro de Treinamento. Maravilha, foi uma satisfação, um prazer enorme estar aqui contigo. Galera, show de bola, curta esse vídeo aí, hein? Fadiga oncológica, não sei se você já ouviu esse termo, né? Ou de repente não sabe nem o que é, mas é aquele cansaço crônico, seja pelo excesso de remédios, pela quimioterapia, a mudança radical que acontece da alimentação, o sedentarismo forçado. Muitas vezes a gente fica, né, sem poder fazer atividade física como a gente vinha fazendo, a perda de massa muscular devido à própria doença. Eu mesmo emagreci muito na época, consequentemente você perde força, perde resistência, perde condicionamento físico e diminui automaticamente as suas atividades, e aí o sedentarismo começa a encostar. Então, por vários motivos e vários fatores, existe essa fadiga oncológica, que é um dos sintomas, né? Que a pessoa fala: rapaz, eu até quero, Isaac, mas eu não tenho força, eu não consigo, o que eu faço? A gente precisa entender um pouco da atividade física, deixar claro como que ela vai fazer o efeito necessário que a gente busca. Como? Através de intensidade. O Rodrigo estava até falando aqui, né, que às vezes recebe pacientes aqui na academia dele, alunos, que falam assim: ah, eu não posso fazer isso, eu não consigo, o médico disse que eu não posso fazer nada disso. E a pessoa cria dentro dela uma barreira, e ela mesmo se auto-sabota a ponto de falar assim: não, eu não presto mais para nada, só falta falar um negócio desse. Tratamento de câncer é uma equipe multidisciplinar, nenhum profissional consegue atuar sozinho. E eu me sinto honrado particularmente por fazer parte, né, de alguma forma dessa equipe. A educação física vem crescendo muito também nesse aspecto. Eu tenho uma aluna que treina comigo há mais de 7 anos, que ela teve câncer de mama, retirou a mama, fez o esvaziamento axilar, mas enfim, no início do treinamento existia aquelas limitações momentâneas, né? A mulher perde um pouco o movimento, a amplitude do movimento, por conta de cirurgia mesmo, às vezes puxa um pouquinho a pele, costura ali junto e tal. Tem o lance de criar um edema do braço, ficar muito inchado. Então os médicos, por precaução, eles falam: olha, evita mais pegar muito peso nesse braço, e tá tudo certo. A gente tem que respeitar as limitações de cada indivíduo. Então, você que é mulher, de repente está ouvindo aí, não é que você não está com o braço amputado. Então, se você precisar ir no mercado, pegar uma sacolinha, não tem problema. Cansou o braço, troca ali a mão, começa a fazer um fortalecimento nesse membro, né? Seja de alongamentos, e depois a gente vem com um treinamento de força muscular, porque você também precisa de autonomia. Levantar de uma cadeira sozinha, conseguir pegar um neto para brincar, jogar o neto para cima, fazer uma feira, fazer as atividades do lado, de repente passar um pano, pegar uma caixa. Então assim, isso é muito importante, você não perder o seu membro. Pode estar com a restrição no momento, mas é possível a gente ajustar essas intensidades de treinamento. A educação física é a ciência que estuda o corpo em movimento. Outra dúvida aqui mais comum, né? A questão da metástase. Metástase é quando aquele câncer primário, ele se espalha pelo corpo através da corrente sanguínea e estaciona em algum órgão, nos ossos, e cria novos tumores, né? Basicamente, grossamente falando. Inclusive, gravei um vídeo com o Dr. Clécio, oncologista, falando justamente sobre o câncer de mama, metástase, os tratamentos. Então, voltando aqui, metástase óssea. E aí, é fim de vida, Eu conheço lá Jussara, e dentre várias meninas lá do Oncoguia também, mais de 10 anos, mais de 9 anos convivendo com metástase. As meninas da Paliativas, depois vão lá no Instagram, Paliativas, e elas dão um show de vida, treinam, trabalham, vida normal. Lógico que elas administram essa parte da doença, de tomar medicação nos dias determinados, mas não é uma sentença de morte. Eu tive uma aluna aqui, Rosana, um abraço, Rosana, câncer de mama, e estava com metástase. Tá lutando contra a metástase aí, né? Faz as medicações, o tratamento. Metástase na costela, na vértebra, na costela e no quadril. Então, a princípio, a gente fazia uma atividade mais global, né?
fazia um aeróbico, uma bicicleta, uma caminhada, na medida do possível. A gente partia para um treino de força também. E aí o que acontece? Aí eu falo assim, Rosana, bora fazer tal determinado exercício. Aí quando ela fazia, ela, Isaac, esse aqui eu senti um pouquinho de dor na costela. Pronto, a gente não fazia, respeitava aquele exercício ali, não vai ser bom para ela no momento. E a gente adaptava. Em outros momentos, a gente não conseguia mais fazer a caminhada por conta da metástase do quadril. Aí, olha, vamos tentar puxar uma bicicletinha. Consegue fazer uma bicicleta para a gente fortalecer a parte cardíaca, aeróbico, que o professor vai falar também. Fala um pouquinho para a gente, Rodrigo. Deixa eu dar uma descansada, senão eu falo demais. Nada, mas somos iguais, a gente fala pra caramba, é normal. Aquelas três capacidades aí, joga o bate-papo é tranquilo. Primeiro respondendo a pergunta da Sheila. A Maria não fez primeiro, não. Vou responder da Sheila porque já pega o gancho aqui do que o Isaac falou. Sheila, com relação ao que vai ser prescrito para esse paciente, né? Ou para esse cliente seu, que vai ser um cliente, um paciente que vai ser cliente, vai depender muito de qual o tipo de câncer que ele tem, qual a condição física que ele se encontra, né? No momento. Se ele tem uma fadiga que é normal, isso é o principal, né, sintoma de quem está passando por um processo de câncer e inicia um processo de químio ou de rádio, né? Sim. No caso do meu pai, por exemplo, ele passou pelos dois, né? Fez as duas. Depois no final você conta o caso do seu pai, a história do seu pai. No final, não sai daí não. No final. E aí, isso vai depender muito dessa questão da organização, como o Isaac falou, a questão dos princípios do treinamento e essas adaptações. O que precisa ficar claro com relação ao exercício é que por mais que existam, né, alguns métodos de treinamento e as periodizações que a gente fala em treinamento, tem que levar em consideração que essas pessoas possuem suas particularidades. A gente precisa fazer esses ajustes mediante a resposta que elas vão nos dar com relação ao que vai ser proposto inicialmente. Como você acabou de falar, prescreveu, propôs um exercício para a região peitoral, para trabalhar a questão de força, mas sentir incômodo. Qual é o ajuste, qual é o movimento que a gente pode fazer? Analisar quais os planos, eixos de movimento. Então, como é que vai ser quantificado e qualificado esse treinamento? Depende da resposta inicial. E sempre uma observação. É muito mais vantajoso e muito mais viável e aplicável você ter regularidade no treinamento, trabalhar com regularidade, com volume moderado e não com intensidade, exercícios muito intensos, que vão requerer de você uma demanda energética muito alta, um esforço muito alto para alguém que já se encontra em fadiga inicialmente, não é a melhor solução. Essa questão é muito importante da intensidade. Imagine só, a gente quando passa por um tratamento, né, muita medicação, a gente sai bombardeado, remédio, fica ali 5, 6 horas na clínica só tomando remédio e tal. Isso, de certa forma, deixa a gente baqueado literalmente, sem força, fadiga. Imagine se eu chegar na academia e fizer um treino esbagaçando, meu irmão. Se eu fizer um treino muito violento, vou gerar uma fadiga além daquela que o próprio tratamento já me propõe, né? A musculatura toda dolorida, a ponto de gerar até uma inflamação. Maior do que é necessário. E aí vem uma febre de repente, a dor tardia. Então a gente precisa realmente ter esses cuidados na hora de prescrever um treinamento para o paciente oncológico, para você que está aí, justamente para você não sofrer, para você ter ganhos. Essa é a nossa ideia. A atividade física vai aliviar alguns sintomas do cansaço, até porque também a atividade física não pensa só em músculo, é você se sentir bem, é o seu momento ali, né? Falar, agora eu estou fazendo uma coisa por mim, além da medicação, né? Que já é mais chatinha, mas onde você respira melhor, onde você está no seu momento interno, vencendo ali seus próprios limites. E a atividade física é muito mais além do que músculo, pessoal. E é esse além que a gente traz para essa galera aí que está lutando contra o câncer, é o bem-estar. Já outra aluna minha, Bel Teles, vou gravar um vídeo com você ainda, viu, Bel? Falta aí compartilhar essa história. Eu atendia na casa dela, porque foi até uma pesquinha que eu fiz aqui também, a questão da imunidade. Nossa imunidade vai lá para baixo durante o tratamento, né? Então a gente fica igual uma criança, um bebê, literalmente. Tem que evitar ambientes fechados. A academia rola muito disso, né, velho? Principalmente aulas de ginástica, aulas coletivas, spinning, enfim, o próprio ambiente da academia é um mundo de bactérias, né? E a gente com a imunidade mais baixa ali, tá vulnerável. Então, tipo assim, a pessoa deu um espirro, falou assim, velho, vem em mim que eu tô... que eu tô doido, Então a gente precisa realmente ter esses cuidados. E aí eu fui atender Bel na casa dela, levei todo o material e a gente conseguiu fazer um reforço muscular. Pessoal, é muito importante a gente cuidar da nossa força física mesmo, a força muscular. A gente perde a massa muscular, começa a emagrecer muito e aí tem que ter cuidado para não quebrar ossos, para não tomar quedas. Então a força é muito importante para a nossa qualidade de vida, você não perder a sua funcionalidade. E aí a gente tem todos os recursos aqui
e todos os métodos para atender você, para deixar você ativa durante esse tratamento. Não precisa ter medo de fazer exercício, precisa mesmo de orientação. Uma colega perguntou: Isaac, eu tenho muita dúvida se eu posso fazer hidroginástica ou não. O que você me diz, professor? O indivíduo que está passando pelo processo de radioterapia, não seria interessante ele fazer, né, a hidroginástica, fazer a natação, por conta de infecções. A água ela pode ter, né, uma quantidade de bactérias como significativa e diversas, e o indivíduo, como ele está com a imunidade muito baixa, possa ser que ele venha assim infectar. E também a questão do cloro, que pode estar, né, afetando a pele, queimar essa pele, né, desse indivíduo que está sendo irradiado. Irritação mesmo. Essa irritação pode ser causada aí, criar algum tipo de ferida, abrir espaço, abrir campo para instalação, né, de algumas bactérias e, consequentemente, trazer algum tipo de prejuízo para o sistema imunológico desse indivíduo que já está debilitado por conta do processo de químio, rádio ou os dois. Com certeza. Até uma frieirazinha é um acesso, uma porta de acesso para a bactéria, para a infecção. Então, não é aconselhável, né, realmente, quem está com a imunidade baixa, partir para uma aula coletiva, ainda mais na piscina, o banho de mar, né, também é bem restrito nesse período. Mas passando esse tratamento, pessoal, aí é vida normal, aí existe aquele recomeço, é o recomeço, aí realmente ficou debilitada, perdeu massa, a gente vai criar um programa a curto, médio e longo prazo, onde você vai vencendo degrau por degrau, e à medida que for avançando, vai aumentando o seu condicionamento físico, você vai voltando a ter mais resistência, e vida que segue. O que é atividade física e o que é exercício físico, beleza? Exercício físico é aquela sequência programada, com séries, com repetições, com a programação pré-determinada para você fazer. Atividade física é todo aquele movimento que gera algum gasto calórico. Ou seja, você que vai no mercado fazer feira, você fez uma atividade física. De vez em quando a mulher me bota para arrumar a casa, eu fico quebrado todo dia. Então assim, minha mulher tá bem ali, ó, de olho. Ela falou: qual casa que você arruma? Eu sujo mais do que arrumo. Mas veja bem, se a gente for pensar assim em restrição total, particularmente eu discordo. Você senta e levanta do sofá, entra no carro e sai. Isso para mim é movimento. E onde tem movimento, a educação física está colado. Você pega uma caixa para guardar, arruma seu guarda-roupa, a maquiagem da mulherada está fazendo atividade física. E claro, não existe um tempo pré-determinado. Tem pessoas que fazem um procedimento, daqui 2, 3 dias está super bem. Tem outros que requerem um tempinho, passam uma semana, e a gente tem que respeitar esse momento. Isso é muito individual. E também tem aquele dia que a pessoa fala assim: rapaz, hoje eu não estou conseguindo fazer nada, estou baqueado, não saio da cama. Aí eu vou chegar lá, bater na porta da casa dela e falar: vamos treinar? Eu tomo uma mãozada, velho. Principalmente as mulheres, né, já no seu processo normal, período menstrual, ela tem uma fase em que ela, né, tem a pouca secreção de alguns hormônios que dão uma sensação de bem-estar, de disposição. Então isso já é normal pela questão fisiológica. E ainda com o processo sendo agravado. Então assim, eu preciso respeitar esse momento. Tinha dias mesmo que uma das alunas falou assim: Isaac, hoje eu não estou afim, a gente pode remarcar essa aula? Com certeza, a gente precisa respeitar esses limites, e o descanso faz parte do treinamento. Exatamente. A evolução vem dessa forma. A gente treina aqui na academia, dá uma machucada no corpo ali, vai falar: ó, minha filha, agora descansa, que a mágica acontece é quando você dorme. Exatamente. Outra pergunta que teve da Mariana com relação às restrições. Com relação às restrições desses pacientes, vai depender muito de qual tipo de câncer, em que estado ele se encontra. Assim, ó, um erro comum que pode acontecer, e que na verdade ele não pode acontecer, é no início do tratamento, segundo ou terceiro dia, né, Zé? Que tem uma queda muito brusca de questão da imunidade, a pessoa está debilitada, então tem que respeitar esse momento, como você acabou de falar. Respeitar o momento. Para quê? Esse indivíduo está muito cansado, não tem condição nenhuma de fazer atividade, respeita, ele vai ter que descansar 1 ou 2 dias para voltar a fazer uma atividade física ou um exercício físico de forma regular. Como a gente falou no início, é muito mais sensato utilizar a regularidade, mas desde que o indivíduo permita, desde que sua condição física, sua aptidão, ela permita. Né? Eu tenho lido um pouco sobre a questão do câncer e vi 2 estudos bastante interessantes. Um falando sobre a questão de que, que é normal, o maior índice de queixa de fadiga e dor, né? E depois vem a questão do não incentivo dos profissionais, né, ou do médico, ou do próprio profissional de educação física, por às vezes pela falta de conhecimento de como pode ser organizado esse sistema de treinamento, e outra questão de não ter ânimo para fazer atividade. E outro estudo que eu vi na Austrália, se eu não me engano foi em 2017, tem um relato interessante, que os médicos que estimularam ou propuseram que essas pessoas de câncer de próstata fizessem atividade física, houve uma aderência de 85%. Maravilha, maravilha. Né, a essa aderência. Então,
Nós, como profissionais de educação física, precisamos incentivar, ter posse dessas informações de como é que pode ser feito esse treinamento, como pode ser organizado. E respondendo mais uma vez, Marcos, só completando essa resposta à pergunta que você fez, é que essa restrição ela vai depender muito, né, de qual o nível, né, em que nível se encontra essa pessoa com relação ao processo de tratamento dela e também qual tipo de câncer. De mama, o Isaac já falou da questão da restrição, o caso do meu pai, que eu vou falar mais no final sobre o caso dele. Ele teve um linfoma na região de pescoço, então acabou que ele perdeu um pouco a mobilidade, que é um ponto importante, por isso trabalhar também o exercício físico, que é essa perda significativa de massa muscular e há também a atrofia, que consequentemente vai gerar alguma disfunção, perda de capacidade funcional, da capacidade de articulação, de gerar um movimento, né, mais organizado, e aí gera as compensações. Então trabalhar a força é importante por isso também, melhorar algumas capacidades. Outra coisa que eu lembrei também aqui, né, a gente anotou aqui a questão do sobrepeso, muito corticoide, então a pessoa fica muito inchada, aumenta o peso, até sem querer, por conta às vezes da medicação hormonal. Retenção hídrica que acaba isso, e às vezes o médico precisa cortar alguns hormônios, vamos dizer assim, né? Cortar alguns hormônios para não evoluir a doença. Com isso aumenta drasticamente o peso. Então a atividade física, ela vai ajudar também a controlar esse sobrepeso, a você ter um gasto calórico, um gasto energético, para você não ficar aumentando o seu peso e aí começar a piorar as dores. A gente já sabe que quem está acima do peso sofre de dor crônica, as células ficam inflamadas, por isso que quem está acima do peso é dor constante, dor generalizada. Então a atividade física vai muito além de um corpo só saradão, né? Se a gente quer, vai buscar e acontece, mas entenda os benefícios, vai muito mais além. Aí vem outra pergunta, né? Então afinal de contas eu vou fazer quantos minutos? Aí é outra dúvida, depende muito do tipo de treino que você vai fazer. Aí tinha dia que eu ia atender uma aluna minha, a gente treinava sabe quantos minutos? Tinha dia que a gente treinava 7 minutos, 5 minutos, e era o suficiente para ela se sentir altamente cansada. E quem foi que disse que só podia treinar meia hora para sentir efeito? Aqueles 5 minutos para ela representava de repente 1 hora de treino para mim, 2 horas para Rodrigo aqui que é fera. E a gente precisa ter esse olhar diferenciado. Por isso que a gente vem estudando nessa área, nesse segmento, justamente para entender essas limitações momentâneas. Não precisa ter um volume muito extenso. Com 5 minutos, 10 minutinhos, você consegue fazer um treino bem ajustado. Pergunta sobre a questão da autoestima. Ele também vai responder essas aqui com bastante autoestima, beleza, galera. Que afeta muito. Vamos lá, sem dúvida, né, velho? O cabra, quando está com câncer, ninguém está preparado para receber essa notícia. Ninguém treina para ter câncer. Então você de repente cai num universo novo. Meu Deus do céu, o que é isso? Como é que vai ser? Como é que não é? Daqui a pouco você começa a tomar remédio, começa a ficar carecão, perde o apetite, não come, começa a emagrecer demais. E o que marca a juventude, o que marca aí o ser humano é a beleza. Na verdade, a gente quer ficar bonitão mesmo, ainda mais o verão chegando aí. E eu lembro que eu olhava no espelho, rapaz, eu falava assim, moço, esse cara não sou eu, velho. Eu já não era mais ou menos, né? E aí o cara, fui ficando assim amarelado. Aí vem aquela questão também, né, do que as pessoas vão pensar de mim. Isso é um fator que pode paralisar a gente. Isso não pode acontecer, por isso que entra a equipe multidisciplinar. Psicólogos estão aí para isso, para atender esse lado seu emocional, de como encarar e como elaborar esses desafios na nossa mente. Profissional que estuda essa área para ajudar você a desfazer esse nó e superando cada fase. É difícil no momento inicial? É lógico que é difícil, porque você está numa condição que você nunca esteve, mas por isso que existem os grupos, por isso que eu faço questão de me expor, de fazer um vídeo lá no canal do YouTube para você, para ver um caso de alguém que passou pela mesma coisa e conseguiu superar, incentivar as pessoas, né? Conseguiu vencer aquilo ali. Existem várias instituições, Instagrams aí, depois manda lá no meu direct que eu passo para vocês as meninas que trabalham com essa autoestima, fazendo maquiagem, mulherada usando lenço, Carol Melo, é mulher bem massa nessa área aí também, tem várias que atuam diretamente ali na autoestima, né? Empoderar as mulheres principalmente. O homem é vaidoso, mas o homem acho que é mais relento, vai levando de boa, deixa a barriga crescer, não tá nem aí, fala que é muita resenha para contar, né, velho? E mulher eu acho que é mais sentimental, então realmente precisa ser empoderada,
você não tá morta não, meu amigo. Vambora, partir para cima disso aí. Não deixa a vida parar, vai buscando acessos, recursos para você se sentir bem e se sentir melhor. E a atividade física libera hormônios do prazer, do bem-estar. Olha, quando eu falo que a atividade física não é tudo não, mas é 100%, é porque rapaz. Endorfina, então, né? Endorfina, com certeza. Dopamina, tudo dessa Cheio de ina aí. Galera, mais alguma dúvida? Professor, fala um pouquinho pra gente, Rodrigo, da história de seu pai. Joga aí. O pai passou 1 ano e meio, 2 anos. Como é o nome do seu pai? Adailton. Adailton, um abraço, Adailton. Aniversário dele sábado passado. Massa, a feijoada então rolou, né? Feijoada, sarapatel. Aí, ó. Amarela, né? Daqui a pouco ela aparece aí rindo, comeu pra caramba. Tô lhe entregando aqui, viu, mano? Já era. Assim, ele passou por esse processo, né? Um pouco resistente no início, né? Pessoa de mais idade, enfim, acaba tendo essa resistência e não querer acreditar que estava passando por aquele processo e criou uma certa resistência para iniciar o processo tanto de química como de rádio. E aí travamos uma luta, uma briga muito, né, ferrenha para que ele pudesse aceitar isso. Aí vai a questão da autoestima, ele não aceitar o processo e acabou retardando um pouco, mas graças a Deus ele passou por todo o tratamento, foi difícil, perdeu muito peso no início, depois a questão dos corticóides, sabe, ele ganhou peso, mas ele perdeu muito peso no início. Hoje, inclusive, ele está recuperando aí do peso, ele perdeu muito, né? Acabou, como foi na região de pescoço, ele perdeu a questão do paladar, um dos sentidos, ainda está se alimentando né, com alimento de forma pastosa. Não comia nada, não conseguia comer nada, se alimentou por sonda, né, por muito tempo. Ele fez químio ou rádio? Fez químio e rádio, fez os dois. Né, foi um processo bem doloroso para ele e para ele superar isso depois foi o ponto mais importante. Então a família está de perto, mas eu aqui de longe, mas minha irmã, minha mãe e outros parentes mais próximos fizeram ele superar e está fazendo. Eu fiz questão de estar lá agora esse final de semana, foi aniversário dele. Meu velho fez 67 anos e foi assim um momento único. Nos falamos hoje. Meu velho, 67, o cara tá zero, rapaz. Meu velho, é o que a forma que eu chamo ele, meu velho. E assim, foi uma superação e foi uma lição de vida para nós também, porque a gente acaba, né, também absorvendo esse processo. E quer não, você também passa a baixar sua autoestima. Sim. Poxa, será que eu tiver com medo, eu vou passar por isso também, ou ele está lá longe. E essa preocupação que você acaba adquirindo, né, com outra pessoa, deixa de você viver a sua vida, né, de fazer suas atividades regulares, de estar também tentando prevenir isso, né, esse processo. E foi uma barra muito grande, né? Afeto psicológico, a gente sabe que está vivendo numa era em que a depressão não tem tomado conta, né? É muito reincidente esse caso, e pessoas que têm câncer também, né, adquirem esse processo, acabam atingindo a depressão, e a atividade física ela vem nesse processo também. Então, reforçando, criar esse ambiente que seja mais satisfatório para as pessoas se sentirem bem, se sentirem felizes, é importantíssimo. A gente está tendo uma resistência dele a fazer uma atividade física, né? Ele tem hernia de disco ainda também, além da câncer, e aí teve crises esses dias. A gente está tentando aos poucos aí levar ele para o nosso mundo, que é o mundo da atividade física, né? Certo. O cara que foi esportista a vida inteira, meu pai foi militar, jogou bola por muito tempo, né? Atividade física, saúde, vida. A gente compara muito com a nossa vida na prática, por isso que é gostoso, porque a todo momento são desafios propostos, né? 1 minuto a mais, uma série a mais, uma repetição, e assim, você vai fortalecendo essa mentalidade de superação, tudo a ver com a nossa vida, né? Desafios diários. E seu pai, como é que foi lá o lance do pescoço? Ele acabou aumentando muito, foi um linfoma, e aí ele teve que fazer várias biópsias para poder constatar realmente se era um câncer maligno. E aí nesse inteirinho aí, nesse processo de descoberta, de sair esse diagnóstico, criou um clima muito complicado pra gente. Eu acabei absorvendo muito essa questão emocional e não tenho vergonha de falar sobre isso, tive que passar por uma terapia, por um processo, minha irmã também. Ele também já superou bastante. Meu pai é um cara muito alegre, né? No período da doença ele ficou muito debilitado de todos os aspectos, inclusive o emocional, mas hoje já está, graças a Deus, vida nova. Só precisa agora fazer atividade física, que não mais foi até importante. É necessidade. Mas o câncer, um diagnóstico de câncer não é um diagnóstico com sentença de morte. Tem jeito, estou aqui vivo, tem vários casos aí também de superação, tem vida além da sobrevivência. E você que está aí, que quer mesmo esse passo a passo, não sabe realmente o que fazer, entre em contato comigo, eu tenho aí uma consultoria online. Você que é de conquista ou precisa também de uma assistência, fala com o professor Rodrigo. Temos aqui todo o suporte para te atender. Pessoal, você que acompanhou a gente aqui também nessa live, se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E peço, se você gostou também, deixa uma curtida e compartilhe com os seus contatos. Tenho certeza que informações como essa podem salvar vidas
E é essa a nossa missão, ajudar você aí a superar o câncer e todos esses desafios, tá? Um forte abraço, vambora e até o próximo vídeo. Valeu! Grande abraço! Tamo aí.